E aí pessoal, beleza? Vamos lá para mais um feedback. Dessa vez vamos fazer alguns comentários aqui, né? Em cima do desenho da Bárbara. Então, Bárbara, vamos lá. Eu achei muito bacana o caminho que você pegou para fazer esse desenho, que lembra muito aquele traçado de nanquim, que ele é mais forte, né? Mais denso. Mas aí eu queria apresentar algumas possibilidades para você fazer umas experiências, até para você optar o que vai ser mais interessante para você. Mas antes da gente falar disso, tem aqui um comentário sobre essa questão, né, da área que você está trabalhando aqui para desenhar e do aproveitamento dessa área. Mais uma questão de composição mesmo. Que quando você tiver, por exemplo, nesse caso, você delimita aqui um espaço mais amplo do que o seu desenho, né, vai preencher. Você pode usar essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta cortar, aquela aqui. Você acessa ela com o botão C aí do teclado, né, que é Crop Tool, então você vai acessar ela com o C, e você, a partir dessas abinhas aqui, ó, você pode reduzir o tamanho dessa área e enquadrar melhor o seu desenho no espaço disponível que você tem aí. Então isso aqui é legal para você não deixar muitas áreas, né, ou uma área muito em branco, ou o desenho deslocado demais para uma região. Então sempre tenta se atentar para isso, assim, de você distribuir o desenho melhor, ou você reduz ali o tamanho da sua área disponível para desenho e pintura para não ter esse problema. O segundo ponto é você sempre tentar fazer o seu traço, o seu desenho separado do fundo. Aqui observa que a gente está trabalhando somente em uma camada, que é essa camada aqui chamada background, que ela tem até esse cadinho aqui. Quando você abre um arquivo no Photoshop, né? Aqui, ó, vou criar um novo arquivo. Criei, ele já vem com esse aqui é o padrão dele, né? Ele vem aqui com esse cadeadinho, né? Com essa camada bloqueada. Então o que a gente faria nesse caso? Eu daria um clique duplo aqui só para desbloquear isso. Caso a gente queira fazer algumas edições, é interessante deixar logo tudo solto, tudo desbloqueado. E aqui seria o nosso background, eu vou chamar isso de BG para abreviar, e eu faria o meu traço em uma segunda camada, que você pode chamar de sketch, esboço, rascunho, como você preferir. Estou colocando SK para ser uma abreviação de sketch aqui, mas poderia ser da forma como você quisesse. E aí, aqui é onde a gente vai trabalhar o esboço. E essa vai ser a nossa camada, né, de fundo, vai ser o background. Tá, por que trabalhar em camadas separadas? Porque aqui, por exemplo, quando você tem o desenho, né, mesclado aqui com o fundo, fica mais difícil você fazer algumas edições e fica mais difícil depois quando você vai trabalhar com a pintura, né, você ter certas liberdades para fazer algumas coisas aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse aqui movimentar esse desenho, fazer algumas alterações em cima dele, fica mais difícil quando ele está todo mesclado numa camada só do que quando você tem ele separado, né? Então vamos lá, só para exemplificar isso, deixa eu pegar aqui um pincel. Então primeiro, que se eu for apagar aqui, por exemplo, eu vou supor que eu queira modificar essa região, vou duplicar aqui para ficar mais fácil, ó. Ele vai apagar o traço e o fundo junto. Então uma solução para isso seria o quê? Você usar o pincel ao invés da borracha. Vou voltar aqui para o branco, para você fazer esses ajustes, né, para você apagar. Agora vamos supor que eu queira pegar essa área e eu achei que o cabelo dela talvez ficasse mais interessante eu pegar essa área e arrastar um pouquinho para cá. Então aqui eu estou com a ferramenta laço selecionada, seleciona ela também com a tecla de atalho L e vou contornar aqui essa área porque eu quero chegar ela um pouquinho mais para a direita. Então eu recorto, Ctrl X, ou porque ela abriu um buraco, né, no fundo também, porque o meu desenho está mesclado, e vou colar. Quando eu colo, dá a sensação de que está preenchido, mas eu criei uma nova camada aqui, ó. Esse pedacinho que eu recortei e colei gerou uma nova camada. Essa nova camada, ela vem com o traço e com o fundo junto. Então, na hora que eu for chegando ela para cá, o branco dela, ó, vai invadindo todas essas áreas aqui que eu tenho abaixo, que é daquele esboço que está ali logo abaixo dessa camada. Então, se eu tivesse só o contorno, só o traço, eu não ia ter esse problema. Então aqui no caso eu tenho que vir e apagar esse branco para não ter
essa problemática toda. Então, cada ajuste que você fosse fazer, você ia ter que ficar tendo mais trabalho, porque você está com duas camadas aí juntas, né? Que seria, né, dois passos juntos, que seria o fundo e o desenho que você fez. Então, lembra disso. Quando for fazer o desenho, faz uma camada, deixa uma camada aí para o fundo e trabalhe o seu esboço em uma camada separada. Vai facilitar aí a sua vida. Tá, falamos do enquadramento, né, da questão da composição, falamos da questão das camadas. Ainda em cima dessa questão das camadas, você pode também, se você quiser refinar o esboço, retrabalhar ele de alguma forma, usar mais camadas para esse esboço. Então aqui eu criei uma nova layer aqui embaixo em branco, só para a gente ter um preenchimento, já que eu vou pegar e tirar a opacidade dessa camada de cima. Por que eu fiz isso? Porque aqui, conforme eu for tirando a opacidade só dessa camada, vindo aqui nessa região, vai começar a aparecer esse quadriculado aqui, ó. Esse quadriculado aqui está indicando transparência. Então, todas as vezes que aparece esse quadriculado aqui, esse superfície aqui xadrez, isso vai indicar para a gente que é transparência. Então, eu estou deixando essa camada aqui mais transparente, né? Estou reduzindo a opacidade dela. Então, eu joguei essa camada aqui no fundo para a gente ter um preenchimento e não deixar que fique aparecendo, não deixar que apareça esses quadradinhos aqui. Então, a gente reduz um pouquinho dessa opacidade. E nessa nova camada aqui em cima, a gente pode usar... Nós podemos fazer uso dessa nova camada para lapidar esse esboço, para criar um segundo esboço mais refinado, ou com umas linhas mais, né, com um esboço que seja mais limpo, ou aprimorar a ideia. Se eu quiser mudar algumas coisas nesse esboço, eu posso mudar. Ainda que os traços sejam mais fluidos, porque no Photoshop é muito complicado a gente trabalhar com uma linha perfeita, né? Aquela linha retinha, certinha que a gente vai ter em um software que trabalha com gráficos vetoriais. Mesmo assim, a gente consegue, ó, limpar o esboço, se for o caso, se a gente necessitar desse esboço mais limpo. Então não pense que o esboço mais riscado assim, é um problema, ou que está ruim, ou que está errado. Não é esse o ponto. É que dependendo do trabalho, talvez você necessite de ter um esboço um pouco mais limpo. Então, se for o caso, você pode trabalhar dessa forma. Você cria uma camada aqui por cima e vai retrabalhando o seu sketch. Eu até preferencialmente, assim, mas isso é uma questão pessoal, Bárbara, eu acho muito bacana o esboço quando ele está mais sujo, assim, mais carregado de linhas, que isso gera expressividade também, mas a maior parte dos sketches que eu faço também acabam sendo assim, tudo fica muito cheio de linhas, bem riscado. Isso te dá liberdade para criar também. Então não se prenda, realmente caso a gente tenha essa necessidade, você vai trabalhar com ele mais limpo. Mas isso aqui também é uma técnica que você pode utilizar se você quiser acrescentar mais coisas ao esboço, ou ir acrescentando detalhes, né? Você pode ir trabalhando de várias formas aí em cima disso. E a questão dos pincéis, né, que eu tinha comentado lá no começo, que se você quiser trabalhar um pincel um pouco mais suave para esboçar, você pode usar um pincel com essas configurações aqui, ó. Eu vou abrir aqui para você ver, que é o que? Ele está com esse diâmetro mínimo lá em Shape Dynamics, ele está, né, no 0, e o Transfer também está aqui com o controle dele no 0. Isso permite que a gente tenha um traçado, uma linha mais suave, ó. E conforme eu for apertando, ela fica mais intensa. Então é mais próximo do que a gente teria de controle se estivesse trabalhando com lápis. Então experimenta também fazer essas primeiras etapas do esboço com um pincel assim mais suave, para você sentir como ele funciona e aos poucos incorporando esses pincéis no seu processo de trabalho. Beleza? No próximo exercício, vamos experimentar fazer algumas coisas mais dinâmicas também. Então, por exemplo, aqui você, né, trabalhou com a figura, né,
que ela está mais, né, de frente. Então vamos experimentar depois aí fazer umas experiências com um rosto em poses um pouquinho diferentes, para a gente fazer alguns testes, beleza? É isso aí então, Bárbara, a gente se vê na próxima aula, no próximo vídeo. Até lá, valeu!